Em relação aos aspectos penais, né, merece destaque aqui no Código de Hammurabi a chamada Lei de Talião. Eu acredito que todo mundo já ouviu falar um pouco sobre isso, né? Que é apontada como uma das primeiras formas estabelecidas pela sociedade para determinar as penas por delitos praticados. Na verdade, não é uma lei propriamente dita, mas sim uma ideia, né? Um conjunto de ideias, um conjunto de aspectos que eram levados em consideração para se atribuir uma reprimenda a uma conduta praticada. Essa reprimenda, essa pena aplicada, era idêntica ao mal causado. É o que nós chamamos hoje de olho por olho, dente por dente. Era exatamente o que existia em decorrência dessa lei de Talião. Para exemplificar essa retributividade, né, essa forma direta, igual, equivalente da punição, gostaria de fazer aqui umas breves leituras do Código de Hammurabi. Né, o que previsão ele trazia. Né? Vamos ver aqui, por exemplo, se um cidadão livre, um Avilum, destrói o olho de um outro Avilum, ele também terá o seu olho destruído. Né? Isso era o que estava previsto no parágrafo 196, né, do Código de Hammurabi. Se o construtor edifica a casa para um Avilum, para um cidadão livre, mas não reforçou o seu trabalho e a casa que construiu cai, né, veio a causar a morte desse cidadão livre, o construtor será morto também. Essa era uma previsão trazida também. Como dito anteriormente, essas normas mesclavam vários institutos, mesclavam responsabilidade civil, responsabilidade penal, tudo isso num único dispositivo. E a pena atribuída era igual ao mal causado. Né? Se por conta da construção indevida a casa caiu, resultou a morte do seu dono, aquele que construiu a edificação de forma inadequada também responderá com sua própria vida. A regra era essa, né? Olho por olho, dente por dente. Né? A proporção do mal causado, assim se aplica à reprimenda. O falso testemunho tinha muita importância, né, dada a dificuldade de se produzir provas naquela época. Né? Assim, a prova testemunhal ganhava muita importância, tinha um status elevado e acabava prevalecendo sobre outros tipos de prova. Né? Naquela época, obviamente, não existia um aperfeiçoamento técnico, ou forma de se coletar provas, de se coletar vestígios, tudo isso ainda era muito arcaico, muito primitivo. Né? Por isso a relevância do falso testemunho. Por conta disso, tratava o Código de Hammurabi da seguinte forma: se um cidadão apresentou-se em um processo com um testemunho falso e não pôde comprovar o que disse, e se esse processo for um processo capital, esse cidadão será morto. Ou seja, se o processo, a base do processo, for um falso testemunho, algo que não seja baseado em provas verídicas, né, e esse processo for um processo capital, ou seja, que envolva a morte, né, de alguém, por conta desse falso testemunho, a aplicação da pena àquela pessoa que trouxe algo falso, né, é a morte também. Então, é a mesma medida. Isso deixa clara a importância e a preocupação que existia no Código de Hammurabi em se reprimir a conduta de falso testemunho. Né? Pois bem, esses são alguns institutos importantes das primeiras grandes codificações. Né? Nas nossas duas aulas, nós abordamos desde o direito dos povos sanscritas, dos povos ágrafos, né? Passamos pela origem da palavra direito, né? que vem do latim dis, né? E rectum, ok? Então que seria algo muito justo, muito reto, extremamente justo, né? O significado da palavra direito. Vimos que isso foi muito importante para a compreensão e isso serve de base, esse entendimento do que é direito para a nossa disciplina, para o nosso estudo, para o nosso curso. Tratamos também das primeiras grandes codificações e fizemos um paralelo em relação ao nosso ordenamento jurídico atual, né? Sempre com essa preocupação de demonstrar o legado que as normas existentes há mais de 4.000 anos, essas normas existentes nos deixaram. Né? Normas essas que no princípio, né, nos parecem inovações. Né? Atualmente alguns legisladores aparecem com normas como se fossem soluções para problemas do cotidiano, como se fosse grande novidade. Mas se a gente parar para analisar dentro das nossas aulas que a gente viu, né, a gente percebe que isso já existem algumas regras dessas há mais de 4.000 anos, né,
não sendo inovações algumas, já sendo, na verdade, só atualizados conforme o tempo e o modo. Né? Então, isso cabe a nós, estudantes, aplicadores do direito, né? Apenas aperfeiçoar essas normas, né? E seguirmos do ponto onde elas pararam na história, para buscarmos sempre a evolução, o aperfeiçoamento, né? Conforme o fato social e o tempo. Né? Na próxima aula, a gente vai gravar, a gente vai tratar da sociedade grega, da sociedade romana, né, os seus sistemas jurídicos, falaremos principalmente do direito romano, que constitui a base do nosso sistema jurídico atual, e todo o seu legado e influência, né, desse direito romano, o que ele nos deixou. E eu vou aguardar você na próxima aula, para que a gente venha dar continuidade ao nosso estudo, que é um estudo riquíssimo, com valor histórico assim e de conhecimento vital para o nosso curso e para a compreensão das demais disciplinas que se desenvolverão ao longo do nosso estudo. Aguardo vocês lá. Muito obrigado, até a próxima aula.